falar sobre as doenças oculares que podem causar cegueira. O nosso convidado é o Dr. Daniel Kamlot, oftalmologista, que já está nos aguardando aqui. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Obrigado pelo convite. Doutor, nós temos muitas pessoas que sofrem hoje com problemas oftalmológicos no país? Sim, com certeza, e muitos problemas oftalmológicos silenciosos que a pessoa não sabe que tem e a gente só consegue detectar numa consulta de rotina. Quais são os mais comuns ou que o senhor mais vê na sua clínica? Os mais comuns são aquelas as hemetropias, as mudanças de grau, seria miopia, hipermetropia, astigmatismo, mas aqueles mais comuns que podem causar cegueira seriam a catarata, o glaucoma, a degeneração macular e a retinopatia diabética. Seriam os mais comuns que podem levar à cegueira. Eu tenho aqui uma pergunta que eu separei, deixa eu ver se eu acho ela aqui no WhatsApp. Se eu não achar, eu já anotei aqui, o nome é a Valdirene. Ela fala faz uma pergunta sobre herpes ocular. Sim. Ela é muito comum, ela é perigosa? A herpes ocular é um problema que pode aparecer, principalmente que nem quando a pessoa já teve aquele contato com herpes, ele pode acometer tanto a parte palpebral, que seriam algumas bolinhas, né, o herpes simples, como também pode ser o herpes zoster, que é um tipo de herpes diferente, que acomete a hemiface com algumas lesões, e podem acometer também a córnea, que a gente chama de uma ceratite herpética, e que isso pode ser grave. Então, o olho vermelho, que muita gente acha que é um olho vermelho, não tem problema nenhum, uma das causas do olho vermelho pode ser essa ceratite por herpes, que pode passar sem a pessoa perceber. Então, sempre, olho vermelho não é uma coisa simples, deve ser avaliado pelo oftalmologista para saber a causa e o tratamento correto. Quer dizer, nada de comprar um colíriozinho, colocar e ficar quietinho, tem que procurar o oftalmologista. De jeito nenhum, com certeza. Vamos até o plasma, doutor, aqui tem uma pergunta que eu gostaria de fazer com o auxílio aqui do nosso plasma. Aqui eu vou pedir para o Tiago colocar para a gente aqui uma animação, uma imagem a respeito de uma explicação sobre a questão da visão. Como que a gente enxerga, doutor? Sim, essa é a imagem que a gente está enxergando, que é um estímulo luminoso para o nosso olho. Esse estímulo luminoso vai passar por todos os meios transparentes do olho. O olho ele tem meios transparentes que precisam chegar na retina. A gente diz que é como se fosse uma máquina fotográfica. Deve passar por vários meios. Aqui é a córnea, que é a parte primeira transparente que passa. Tá. Depois vai passar pelo cristalino, onde é causada a catarata. Ele precisa ser também transparente. Depois disso vai passar por todo esse gel que preenche o olho, que é o gel vítreo, que também é transparente. Então, passa por todos esses meios transparentes para chegar aqui atrás. Aqui atrás é a retina, que existem várias células que a gente chama de fotorreceptoras, que conseguem codificar essa informação do estímulo luminoso em um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico vai passar para o cérebro, porque na verdade quem enxerga passando pelo nervo óptico, esse é o nosso nervo óptico, tá? E toda essa imagem vai para o cérebro. Quando essa imagem vai sendo transmitida, você vê que passa pelo quiasma óptico, que para chegar aqui atrás, na parte neurológica, e assim ser codificada, e o estímulo luminoso, o estímulo elétrico, vai formar a imagem no nosso cérebro, e aí sim a gente consegue enxergar essas imagens que a gente visualiza e vai ser informado para o cérebro. Que coisa, né? Bem complexo, não? Sim, com certeza, não é tão simples. Não é tão simples. Uma pergunta que eu queria fazer é que muitas das pessoas falam que nós enxergamos ao contrário, sim. Depois o nervo inverte, é verdade? Perfeito. Isso? Esse quiasma óptico é onde tem essa inversão. Então, quando a pessoa vai fazer o campo visual, a gente enxerga ao contrário. Quando passa pelo campo visual, a gente vê que o campo visual, o olho enxerga o que está embaixo é o que está em cima. Então, depois, no final de tudo, o cérebro codifica isso e consegue, vamos dizer, endireitar essa imagem que está ao contrário. Mas o cérebro é bem inteligente e consegue, no final, deixar tudo completo. Tá, para a gente entender um pouquinho, antes da gente começar a falar especificamente das causas da cegueira, perfeito. Explica para a gente como que a gente pode diagnosticar, por exemplo, um problema de visão. Problema de visão, a gente sempre diz que se você tiver um olho vermelho, se você tiver uma baixa visual, dor, a pessoa vai correr e procurar o oftalmologista. São sinais e sintomas que a pessoa percebe. Tá. Agora, tem problemas, como a gente vai explicar daqui a pouco, como glaucoma, que a maioria das vezes ele é silencioso. Então a pessoa não percebe porque ele vai acometendo a visão da periferia para o centro.
Então, ele vai perdendo o campo visual, só vai perceber na fase muito avançada. Nessa parte avançada, a gente não consegue mais reverter. Por isso, a necessidade de um exame oftalmológico anual, mesmo sem sintomas. O sintoma faz você procurar o oftalmo, mas o mais importante é procurar sempre para que você detecte lesões antes que ela gere qualquer problema visual. Nós vamos colocar aqui mais uma imagem sobre a degeneração macular. Diz que é outra doença que pode prejudicar significativamente a nossa visão, né, doutor? Por quê? Sim, a degeneração macular relacionada à idade é um problema na retina, que é aquela parte de trás do olho, que vai acometer a parte central da visão, que é a mácula. Essa degeneração macular, ela tem do tipo seco, em que vai depositando radicais livres na retina, como se fossem gorduras. Isso vai se coalescendo e formando uma cicatriz central. E existe o tipo úmido, que existe uma membrana que surge lá de trás da retina e vai vazando, que sangra e cria uma certa exudação, um vazamento. Isso cria uma perda de visão central e isso existe um tratamento do tipo úmido, que a gente consegue fazer algumas injeções, a gente chama de antiangiogênicos, que consegue reverter a situação. O tipo seco, ainda existem alguns estudos em cima disso, mas não existe ainda um tratamento relacionado a isso. Então, se for detectado principalmente um histórico na família, a genética, a idade, que paciente que fuma, existe um risco maior dessa degeneração macular relacionada à idade e é uma das causas da cegueira, principalmente em pacientes acima dos 50 anos de idade. Agora, com relação à diabetes, quais são os problemas mais comuns ou qual que é o pior que nós temos que causa a cegueira ou alguma coisa do gênero com relação à diabetes? O diabetes vai causar a retinopatia diabética, que a gente pode ver aqui a nossa retina normal, numa fase inicial aqui já causando algumas hemorragias, sangramentos, exudatos lipídicos, que são vazamentos, e esse edema na mácula, em que o paciente diabético vai perceber uma baixa visual. Nesse tipo de edema de mácula, a gente tem um tratamento também com injeções, tanto de antiangiogênicos como de corticoides, e existe uma fase mais avançada, que a gente chama de retinopatia proliferativa, em que, pela isquemia, pela falta de oxigenação nessa retina diabética, o paciente começa a formar novos vasos, que a gente chama de neovasos. E isso pode causar sangramento, descolamento de retina, e aí sim, nessa fase muito avançada, pode levar à cegueira. Então é importante no paciente diabético fazer um exame anual, mesmo que não tenha sintoma nenhum, para que a gente consiga detectar esses problemas precocemente. E assim fazer laser em alguns casos para evitar que ele chegue numa fase avançada como essa retinopatia diabética proliferativa. Entendi. No caso da catarata, que é uma das mais comuns, né, que nós conhecemos. Sim. Aliás, tem uma, Sim. tem, uma Esse aqui é uma ilustração. Aqui, como eu tinha falado, é o cristalino, que precisa ser transparente. A catarata mais comum é a catarata senil, que vem com a idade, que todo mundo vai ter um dia, que ela vai opacificando essa lente, que a gente vê que ela vai ficando suja. Entendi. E todos aqueles raios, estímulos luminosos que passavam pela parte transparente para chegar lá atrás, eles começam a ter uma distorção, uma opacidade que não consegue chegar com toda aquela nitidez na retina. Por isso, ela é a causa a causa de cegueira reversível na população, que com uma cirurgia a gente consegue tirar toda essa opacidade que existe, a gente chama com a cirurgia de facomulsificação, quebra esse cristalino sujo em vários pedacinhos e entra com um aparelho que hoje em dia a gente consegue substituir essa lente por uma lente artificial, que seria uma lente transparente, e a gente consegue até hoje em dia corrigir alguns graus implantando essa lente. Então, é uma cirurgia que a gente tem muita tecnologia, avançou muito, a habilidade do cirurgião cada vez aumentou mais, então é uma cirurgia segura e que a gente consegue reverter uma visão muito ruim, por isso a causa de cegueira reversível na população. Quer dizer, que coisa interessante, né? É a tecnologia nos ajudando a poder recuperar novamente a visão, porque é uma área muito bem delicada. sensível, bem delicada. Com certeza. Né? A gente faz uma abertura de 2 milímetros e essa lente hoje em dia até entra dobrável para que a gente consiga corrigir esse problema. E no caso é totalmente reversível? O caso da se o problema for apenas aqui no cristalino, a gente diz que sim. Agora, se existe um problema de retinopatia diabética, algum problema na retina, aí a cirurgia de catarata já não resolve completamente. Eu vou pedir para o Tiago colocar, então, a figura sobre o glaucoma, Tiago, por favor. Então, aqui é o professor explicar um pouquinho melhor a questão do glaucoma para a gente, né, que não tinha entrado essa nossa
ilustração, explicando um pouquinho rapidamente para a gente sobre o glaucoma. O glaucoma a gente tem... É uma das maiores causas, né? De cegueira irreversível. Aí é o contrário. Então, Tá. o que acontece? O humor aquoso é um líquido que preenche aqui o olho e ele precisa ser drenado por um ralo e produzido. Se ele é muito produzido e pouco drenado, a pressão do olho aumenta. Ah, entendi. E a pressão do olho é o principal fator de Aqui, risco né? ao glaucoma. Perfeito. Essa pressão do olho aumentando, ela vai criar lesões nas fibras nervosas no nervo óptico que eu expliquei antes, e o campo visual da pessoa aos poucos vai fechando. Então a visão central é 100%, a pessoa não percebe, e quando chega lá naquela fase final, ela percebe que está vendo por um tubo. Nessa fase a gente não consegue mais reverter. Por isso, é uma causa de cegueira irreversível, que tem sinais e sintomas silenciosos, a maioria das vezes com pacientes acima dos 40 anos de idade e que tem a genética na família. Então, acima dos 40 anos de idade, sempre fazer os exames de pressão intraocular, fundo de olho, que a gente consegue detectar esse glaucoma na fase inicial. E a gente começa a tratar com colírios que conseguem diminuir a pressão e a gente não deixa chegar naquela fase. Estabiliza. Estabilizar. Perfeito. Tá certo. Vamos sentar ali conosco, porque tem algumas outras perguntas e também tem as dos nossos telespectadores. O senhor trouxe aqui uma maquete do olho. Perfeito. Só para a gente entender, então, aquela parte que o senhor explicou agora há pouco, ela é essa parte aqui. Sim, o não cristalino seria nessa parte intermediária aqui do olho. Essa é a córnea, aqui é aquele gel vítreo e o cristalino se localizaria aqui nessa parte intermediária do olho. Agora, além de todas as doenças que nós falamos, quais são as outras condições que podem causar cegueira, doutor, que nós não falamos? Vamos pensar que essa parte inicial aqui da córnea, úlceras de córnea, em mau usuários de lente de contato, que não tem os cuidados com a lente de contato, vocês podem ter lesões na córnea que podem deixar cicatrizes, que podem causar também um problema grave de visão. Problemas como descolamento de retina, que seriam também problemas que podem ser detectados antes que ocorra um descolamento. Se você percebe alguma lesão na periferia, algum buraquinho, você consegue fazer o laser, impermeabilizar esse local para evitar um descolamento de retina, que também é uma causa de cegueira grave, que é necessário cirurgia e que quanto antes for detectado, melhora o prognóstico. Então, existem várias doenças, até neurológicas, AVC, que podem causar uma baixa visual e que podem também causar cegueira. Já que o senhor está falando sobre isso, vamos atender aqui a Lília de Rio Claro, que pergunta o seguinte: pressão alta pode causar problemas nos olhos? A pressão alta arterial pode causar problemas sim na retina também. A retina, existem vários vasos. Esses vasos também podem acontecer como se fosse um AVC no fundo do olho. Um derrame nesses vasos, e esses vasos podem causar tanto isquemia, como um AVC isquêmico, uma falta de oxigenação, como também um edema na mácula, um inchaço, que nesses casos do edema a gente consegue reverter. Já quando existe uma isquemia, pode ficar uma certa sequela. Então, sim, a pressão arterial pode causar lesões no fundo do olho e causar uma baixa visual irreversível ou até mesmo irreversível. A Nilza Cunha de BH, lá em Minas Gerais, pergunta o seguinte: Fábio, pergunta para o doutor se é perigoso a cirurgia de catarata. Eu estou morrendo de medo, ela vai ter que fazer a cirurgia. Cirurgia de catarata, eu sempre digo que é importante sempre os exames pré-operatórios. É muito importante explicar ao paciente sobre isso tudo, mas como eu expliquei, a tecnologia envolvida nisso está sempre avançando cada vez mais. Antigamente, a abertura na córnea tinha que ser muito maior. Hoje em dia, a gente faz uma abertura de 2 milímetros, nem suturar na maioria dos casos a gente precisa. Então, tendo todos os cuidados com asepsia, dissepsia, explicando aos pacientes como fazer o pós-operatório, os riscos são muito mínimos. Então, fique tranquila que, se Deus quiser, a cirurgia vai bem e os riscos são muito pequenos. Muito bem. Para encerrar, no inverno os nossos olhos têm ressecamento. Como evitar? É a Marilene Vaz da Moca que pergunta. Sim, no inverno a umidade do ar vai baixar muito. A gente tem o olho mais ressecado e a gente precisa sempre procurar o oftalmologista para indicar um colírio lubrificante. A gente procurar sempre no computador piscar mais o olho para evitar um ressecamento maior. Então, existem algumas causas, mas essa umidade do ar diminuindo, a gente tem o olho mais seco. Então, procurar o seu oftalmologista para indicar um lubrificante ocular mais indicado para cada paciente específico. Doutor Daniel, obrigado, viu, pela sua presença nessa noite. Muito bom o nosso papo.